Graça e paz para você que está aí vendo esse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro e eu venho aqui para apresentar o meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. É um livro que está falando aí sobre um tema muito legal, muito interessante: educação financeira. Você quer saber como é que você vai organizar o dinheiro que você ganha, seja salário, hora extra, adicional, bico? Vai lá, tem um capítulo inteirinho falando sobre isso. Quer saber como é que você organiza suas despesas? O que é despesa que é realmente imprescindível? O que é despesa que você pode cortar? Tem um capítulo lá no livro. Ah, deu ruim para mim. Eu estou todo endividado. Você quer saber como é que você resolve? Eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre inadimplência. Olha, para você ter uma ideia aí, eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Para você ter uma ideia de quanto é importante a educação financeira. A Bíblia fala sobre isso, tem um capítulo inteirinho lá. Ah, eu tenho outro capítulo também falando sobre os 7 pecados capitais. Peguei todos eles: ira, gula, luxúria, avareza, enfim, peguei todos os 7, elenquei, associei ao dinheiro, tem um capítulo lá falando sobre isso. E eu também tenho um capítulo falando sobre como é que você faz aquele dinheiro que sobra. Você é privilegiado, você é organizado, você consegue guardar um dinheiro, né? Consegue que um dinheiro sobre no final das suas contas aí, depois de tudo pago. O que eu faço com o dinheiro? Tem um capítulo lá falando. Então, quero te convidar, compre esse livro, está disponível no site da Amazon, www.amazon.com. Está nos formatos e-book e impresso. Então eu quero te convidar, adquira esse livro, você vai ser abençoado, você vai abençoar outras pessoas quando você comprá-lo para presentear. E é isso, tá bom? O Dinheiro Nosso de Cada Dia está disponível, www.amazon.com. Deus abençoe sua vida financeira e te prospere. Graça e paz para vocês que mais uma vez estão me dando o privilégio e a oportunidade de entrar nas suas casas por meio das suas redes sociais. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao canal e eu vou dar continuidade à série de mensagens sobre as cartas do Apocalipse. Nós vamos falar sobre a última delas, que é a carta à igreja de Laodiceia. Eu quero agradecer a cada um de vocês que já estão inscritos no canal. Muito obrigado. Peço a todos vocês que fiquem até o final do vídeo, que certamente Deus vai falar ao coração de cada um de nós. E quero pedir a cada um de vocês que ainda não se inscreveu, que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para vocês poderem receber as notificações, deixem o seu like, porque o like faz o YouTube entender que esses vídeos eles são bons, são importantes, são relevantes para o canal. Comentem os vídeos, compartilhem nos seus grupos, compartilhem nas suas redes sociais, ok? E vamos dar continuidade então a essa série de mensagens sobre a igreja de Laodiceia. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Igreja de Laodiceia, igreja morna que provocou a repulsa de Deus. Igreja de Laodiceia, igreja morna que provocou a repulsa de Deus. Apocalipse 3, do 14 ao 22, a partir de agora. Vem comigo. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva esta carta. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Você diz:
Eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção! Eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai em seu trono, quando me tornei vencedor. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela possa verdadeiramente continuar falando aos nossos corações. Então, ao longo desses minutos que nós estaremos aqui conversando, nós vamos então meditar sobre essa igreja, a igreja de Laodiceia. Vamos lá. A igreja de Laodiceia, assim como todas as outras, ela se situava na região onde hoje se encontra a Turquia. Era uma igreja próspera, porque a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. Tinha muita riqueza, grande rede bancária, tinha um comércio de tecidos. Então era uma cidade muito rica, muito próspera. Ela era abastecida por um aqueduto que vinha a cerca de 10 quilômetros de distância da cidade. Sendo que, quando essa água chegava, ela chegava morna. Por isso, Jesus faz referência a essa questão de vomitar da boca, água morna, né? Não batia bem, né, no estômago das pessoas. Aí Jesus usa essa analogia da água para trazer a igreja de Laodiceia para uma realidade espiritual. Agora vamos meditar aqui versículo por versículo. Quando Jesus fala, no verso 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva essa carta, essa mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Ele mais uma vez está se identificando, ele está deixando claro que não é João que está falando daquilo que ele pensa, mas ele está falando por inspiração do próprio Senhor Jesus, e ele aqui coloca que ele estava presente na criação do mundo, a verdadeira fonte primitiva da criação de Deus. Então Jesus se apresenta aqui à igreja de Laodiceia. No verso 15, Jesus reitera o seu poder e ele afirma o seguinte: eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. É muito ruim a gente lidar com pessoas que não se posicionam. Então aqui Jesus estava cobrando da igreja de Laodiceia um posicionamento. Era uma igreja que ao mesmo tempo dizia que queria servir a Deus, mas também servia ao mundo. Era uma igreja que permitia que tudo que era pecado entrasse. Bom, qualquer semelhança com a igreja evangélica brasileira não é mera coincidência. Aqui, na verdade, não vou nem falar somente da igreja evangélica brasileira, não. A igreja evangélica do mundo todo, nós podemos dizer que ela está como a igreja de Laodiceia. Muitas igrejas são ricas, só que são espiritualmente mornas, falidas. O pecado entrou. Nós vamos continuar falando disso no decorrer dos versículos. Acompanhe aqui. Fica aqui até o final. Verso 16. Olha o que Jesus fala. Porém, já que você
é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. E algumas traduções estão dizendo vomitar-te-ei da minha boca. Quando Jesus fala aqui de cuspir, é a água morna que eu mencionei ainda há pouco, aquela água que Jesus usou analogia, a água que vem... Tenta beber você uma água morna. É ruim pra caramba, né? É melhor você beber uma água gelada, uma água fresca. Agora, água morna não dá, né? Não tem como. Então, Jesus coloca isso bem claro para a igreja de Laodiceia. A igreja que não estava agradando. Tanto que essa igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio de Jesus. Até as outras igrejas que receberam críticas, elas receberam algum elogio pontual. Todas as outras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes receberam muitas críticas de Jesus, mas elas receberam algum elogio pontual. Poucos, né? Mas até receberam, mas Laodiceia não recebeu nenhum. Vamos continuar. Olha o verso 17. Você diz: eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Jesus faz referência a um fato histórico que aconteceu na igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, no começo da era cristã. Foi uma cidade que foi devastada por um terremoto. Vocês sabem que a Turquia como a gente conhece hoje, é uma terra que tem vários terremotos. Recentemente a gente viu um aí que matou milhares de pessoas. E a cidade de Laodiceia era rica, ela se reconstruiu, não precisou de ninguém, não dependeu de ninguém. Entendeu? Como Jesus mencionou aqui, bateu no peito, eu tenho tudo, sou rico. E não percebe que espiritualmente é uma igreja que já tinha perdido a graça de Deus. Ele usa uma expressão forte aqui, desgraçado, que a gente até nem gosta de mencionar. A gente aprende em casa que é uma palavra que a gente nem deve usar, né? É alguém que está sem a graça de Deus. Jesus usou essa palavra forte para chocar realmente, para mostrar a realidade da igreja de Laodiceia. Que era uma igreja que estava sem a graça de Deus, uma igreja miserável espiritualmente, pobre espiritualmente, cega e nua. Aquela terra ali, além das riquezas que eu falei, ainda tinha também a questão da medicina. Ali a medicina era bem próspera, era bem avançada. Por isso Jesus faz a menção aí da cegueira. Vamos lá, verso 18, Jesus fala: o meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Olha o que eu falei lá atrás sobre as riquezas. Então, quando Jesus fala para a igreja comprar dele ouro puro, verdadeiro, purificado pelo fogo, ele estava falando das riquezas verdadeiras. De que adianta acumular tantas riquezas nesse mundo e perder a vida eterna? Olha o texto aí para você relembrar. Olha o texto bem conhecido para você relembrar. Aquele homem que se preocupou tanto em juntar celeiros. E a gente está vivendo aí, esses tempos aí de teologia da prosperidade, que as pessoas só estão se preocupando com bens materiais, bens terrenos. Faz uma campanha na sua igreja aí, campanha de 7 semanas, de bênção material, vê como é que não vai encher. As pessoas só estão preocupadas com isso. É a igreja de Laodiceia purinha, que nós estamos vivendo no século 21. Faz uma campanha aí, de 7 semanas de libertação disso, de cura divina daquilo. Vê como é que vai encher a igreja. Agora chama para fazer uma campanha de 7 semanas de oração, para ver. Chama para fazer uma campanha de 7 semanas de estudar a palavra de Deus, para tu ver a diferença. Como é que a igreja fica vazia. Então, Jesus está chamando a atenção de Laodiceia para comprar dele ouro puro, ouro verdadeiro, a verdadeira riqueza. E ele também fala sobre vestes brancas, limpas. Por mais que Laodiceia produzisse tecidos, Jesus fala que é ele quem tem as vestes brancas. Ele está falando de santidade, para cobrir a vergonha e a nudez. Ou seja, Jesus está falando, o pecado de vocês está batendo mal aqui para mim. O pecado de vocês está dando ruim aqui para mim. Vou mandar para vocês aí,
vestes brancas para vocês adquirirem santidade, para cobrir a sua vergonha, a sua nudez dos seus pecados. E ele fala: compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a visão. Está falando de visão espiritual, está falando de enxergar a sua situação espiritual como ela está de verdade. Vamos lá para o verso 19. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Então, Jesus está falando lá para a igreja de Laodiceia, para aquela igreja, passar a prestar atenção no seu próximo, passar a prestar atenção naquelas pessoas que estão caminhando para a eternidade sem Jesus, sem salvação. Está chamando a atenção da igreja evangélica brasileira, igreja evangélica do mundo todo, tá? Para prestar atenção, para abandonar sua indiferença, entendeu? Para sair das quatro paredes. Hoje o que a gente mais vê aí é esse bando de pregador de agenda aí. Eles só pregam para crente, né? Eles ficam enfiados tudo dentro das igrejas, ganhando dinheiro, estão pregando para os crentes. A prosperidade tá boa. Então, tem pregador e ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil para pregar. Onde já se viu? 50 mil para fazer uma palestra, para pregar a palavra. Então o negócio está desse jeito aí. Eles pregam para crente, né? O pastorzão contrata, o cara vai lá, o cara é famoso, aí divulga, a igreja enche, mas enche de crente. E é isso que Jesus está falando. Vamos pregar a palavra de Deus para quem está fora das quatro paredes. Nós temos aí, já falei em vídeos anteriores, só desigrejados são 16 milhões. Só de desigrejados, ou seja, eu estou falando de gente que tomou nojo de igreja, mas continua orando, continua lendo a Bíblia e tal. Só tomou nojo de igreja como instituição, templo de quatro paredes. Tomou nojo mesmo. Por causa de quê? Dessa série de pecados que a gente vê aí, os escândalos. Não tem como eu não tem como eu me omitir, não tem como eu não falar sobre isso, não tem como. Então a gente sabe aí toda hora, é aquele cantor que de repente saiu do armário, resolveu sair do armário e está envergonhando o evangelho aí. É aquele outro que é cantor e pastor e que casou várias vezes e já foi envolvido em casos de adultério e outras situações aí. É um outro cantor das antigas que morreu dentro do armário e quando morreu tiraram ele do armário. Não vou citar nome de ninguém aqui, mas quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Inclusive eu nem sou o primeiro pregador a falar desses assuntos. Você tem aquela cantora que o marido traiu ela e ela resolveu devolver, traindo ele também. Você tem aquela outra cantora que teve uma crise de abstinência e foi flagrada e pediu maconha pro namorado ou pro marido, sei lá. Você tem aquela outra pastora que traiu o marido e ainda engravidou do irmão Ricardo, né, do Big Richard americano, ou popular Ricardão brasileiro, né? Você tem aquele outro cantor que também é pastor, que também pulou a cerca, a mulher não aceitou e pediu o divórcio e falou que aquela não era a primeira vez. Você tem aquele bando de pastores que teve lá em Gideões, lá que o presidente antigo dos Gideões, que já é falecido, denunciou que vários deles iam para lá pregar e depois iam para as boates, para as casas de prostituição, saíam com as amantes, chegavam muitas vezes para pregar fedendo a bebida, com o nariz cheio de pó. Você tem também aquele outro pastor lá que arrumou uma amante, um filho fora do casamento, ou uma filha, sei lá. Poxa, você tem aí dezenas e dezenas e dezenas desses escândalos aí, que fizeram com que aumentasse a quantidade de desigrejados. Então nós que estamos servindo ao Senhor, procurando manter a fidelidade e integridade, estamos sendo chamados a pregar para esses. Eu estou aqui no YouTube, certamente tem pessoas que não são crentes que estão vendo a mensagem. São pessoas que estão fora da igreja, são desigrejados, estão vendo essa mensagem.
E tem os desviados, aqueles que tipo assim, já abandonaram tudo, já chutaram o balde e já voltaram para o Egito, já voltaram a beber, já voltaram a fumar, já voltaram a usar droga, já voltaram a ser promíscuos sexualmente, já estão mergulhados no pecado. Tudo por conta de quê? Desses escândalos, dessa pouca vergonha que está acontecendo, essa indiferença espiritual que já virou o quê? A permissão para tudo que é pecado entrar na igreja. E aí Jesus está advertindo, verso 19 é uma correção dura. Abandone a indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus, ou seja, viva a vida cristã com integridade. Vamos para o verso 20. É um verso bem conhecido, mas que a gente muitas vezes não atenta para a profundidade. Olha que ele fala: atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Olha o que ele está dizendo. Jesus está dizendo que ele está fora da igreja. Ele está batendo na porta, ele está do lado de fora. Ou seja, tem muita igreja evangélica no Brasil e no mundo que Jesus já está do lado de fora há muito tempo. E é isso que Jesus está falando aqui. Às vezes a gente não se atenta, entendeu? Tem muitos crentes que Jesus já está fora da vida deles há muito tempo. Jesus está batendo na porta, está esperando a pessoa ouvir a voz. E Jesus é educado, ele espera a pessoa ouvir e espera a pessoa abrir a porta. Aí é que ele entra. Se ele está falando que ele está à porta, isso é português básico. Não estou nem falando somente de questões espirituais. Aqui vai uma aulinha básica de português. Se ele está à porta, com acraseado, como a gente está lendo aqui no texto, é porque ele está do lado de fora. Jesus está do lado de fora das vidas de muitas pessoas, muitos pastores, muitos crentes, muitas igrejas. Está batendo e está esperando nós abrirmos a porta. Ouvir a voz dele primeiro, abrir a porta e aí ele entra e vai fazer companhia. É isso que Jesus está dizendo. E aí vem o consolo, verso 21. Eu permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai em seu trono quando me tornei vencedor. Ou seja, o que Jesus está prometendo é: aquele que parar, abandonar seus pecados, como nós lemos lá no verso 19, colocar as vestes santas, verso 18 que nós falamos, aquele que abrir a porta e permitir que Jesus entre e faça companhia, ele está prometendo isso aqui, permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado. Enfim, olha a promessa aí. Assim como ele se sentou ao lado do trono, no trono do Pai, ao lado do Pai, quando ele venceu a morte de cruz. Para fechar, vamos ler o verso 22, vamos meditar. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, as pregações estão sendo feitas aí, só que tem muita gente que está se recusando a ouvir. Eu não sou o primeiro, não sou o único e não serei o último a pregar o Evangelho. Até que Jesus volte e arrebate a sua igreja, muitas pregações haverão de ser feitas. E o que Jesus está alertando é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Que todo aquele que ouvir, que pode ouvir, que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, resumindo, a igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, a cidade era próspera, cidade rica, medicina avançada, rede bancária próspera, comércio avançado prosperando, uma igreja que se reconstruiu depois de um terremoto, uma cidade, que se reconstruiu depois de um terremoto, mas era uma igreja indiferente, morna, que estava sendo rejeitada por Jesus, mas que mesmo sendo rejeitada e mesmo tendo ouvido somente exortações, no final ela recebeu a promessa que todo aquele que parar para ouvir aquilo que Jesus estava dizendo, todo aquele que resolver comprar o ouro verdadeiro, a riqueza verdadeira, as vestes de santidade e o colírio para enxergar a sua situação pecaminosa e mudar de vida,
vai ter oportunidade de se sentar ao lado de Jesus no seu trono. Então, isso vale para a Igreja Evangélica Brasileira do século XXI. Todo crente que verdadeiramente modificar o seu modo de vida e realmente passar a servir a Jesus com alegria e pureza de coração, verdadeiramente se dedicar a fazer a obra de Deus com integridade como tem que ser, vai ter essa oportunidade também. Somente até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração para eu compartilhar com vocês, e eu encerro aqui essa mensagem. Que Deus continue abençoando, que Deus continue fazendo morada nos nossos corações, que Deus continue tendo oportunidade de nos permitir crescimento espiritual, acordar para a realidade que a volta de Jesus está perto, mais perto do que a gente imagina. Bom, muito obrigado a cada um de vocês que já está inscrito. Deus abençoe a vida de vocês. Eu peço a cada um de vocês que tem visto os vídeos, mas não se inscreveu, que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, deixem um like nos vídeos, comentem, compartilhem, porque quando vocês fazem isso, vocês estão pregando a palavra de Deus comigo, vocês estão levando a mensagem do Evangelho adiante. Não se esqueçam de combater as fake news, elas são verdadeiramente um instrumento do diabo. Eu tenho falado isso aí o tempo todo, os textos estão aí para nossa meditação. Bom, muito obrigado porque vocês ficaram até aqui, vocês tiveram paciência para ouvir aquilo que Deus quer falar ao coração de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.